Esse trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês não foi apenas uma implementação minha, foi uma ideia de um grupo de pessoas, mas eu estou aqui representando esse grupo de pessoas, que simplesmente é o núcleo de educação à distância da minha linda e honrosa instituição de ensino aqui, que é o Unip, que é o maior centro universitário que a gente tem aqui no nosso estado, né? Se vocês nunca ouviram falar do Unip, ela agora está fazendo parte de um grupo educacional, um grupo bem maior, que é o grupo da Cruzeiro do Sul, e a gente vem implementando, claro, antes disso, algumas ações no tocante do núcleo de educação à distância, no tocante a tecnologias que envolvam a aprendizagem e que também auxiliem o que a gente veio ouvir aqui, que vocês vieram ouvir aqui, o Moodle, não é? Então, esse estudo começou basicamente no final de 2017, a gente pensou referente a isso, o que seria auxiliar essas nossas atividades. Quando vocês devem ter ouvido ou visto lá na programação Machine Learning ou inteligência artificial, consequentemente vocês já devem ter tido algum tipo de experiência com essas histórias, né? Ou não saibam, né? Quando a gente está dentro de um avião, a gente vai ver lá que os controles de um avião, quem veio para cá, lá de fora, né? Por isso que eu perguntei quem veio de outros estados, né? Vieram pousar com a aeronave, e a aeronave tem muita inteligência envolvida, né? Para quem não sabe, tem pouca participação humana. Diz que o humano lá está só para operar quando o negócio é pane mesmo. E agora o que é que eu devo fazer, né? Mas a ação de uma aeronave, como também das grandes movimentações que a gente faz hoje dentro também do próprio celular, com os aplicativos de inteligência artificial, de operações bancárias, operações financeiras, classificação de tempo, notificação. Então a gente já está fazendo uso há um bom tempo. O que é que a gente notou aqui? O que é que o Moodle vem o que é que a gente veio perceber do Moodle? O que é que isso notou e o que é que fez a gente trabalhar com o uso da inteligência artificial para o ambiente de ensino? Que eu acabei de falar para vocês que ela existe desde um transporte aéreo, uma tecnologia embarcada dentro do celular, mas na educação, porque a gente foi fazer uso disso, né? O grande problema que a gente pode ver em meados de 2016, 2017 foi o quê? Crise financeira, não foi? Mas isso não foi o principal motivo, certo? Mas se eu tenho uma crise financeira, eu tenho o quê? Poucos recursos. Eu tenho uma escassez de recursos. Consequentemente, a gente teria o quê? Uma grande mão de obra e de atividade para fazer dentro do nosso núcleo de educação à distância, o NEAD, né? Eu acho que vocês podem percorrer o Brasil afora, e a gente vai ter aí equipes que trabalham com TI que são extremamente o quê? Enxutas, né? E quando a gente vai falar para o gestor, o chefe maior, a gente vai falar de contratação, aí o negócio aperta nesse sentido, né? Mas as nossas equipes são enxutas. Olha como é que é o escopo lá que eu tenho lá do projeto lá do Unip, do Centro Universitário. A gente atende a mais ou menos 12 mil alunos e a nossa equipe, hoje ela está com 5 pessoas, mas no momento dessa implementação ela estava com 7 pessoas, né? Mas a gente estava com 5 pessoas hoje. A gente tem um grande problema, o quê? Um grande volume de usuários. De quem faz uso do Moodle aí, se é de instituição de ensino, se é corporativo, você vai ter esse grande volume de usuários. E se eu tenho um grande volume de usuários, com uma aplicação, o que é que eu vou ter? Problemas. Ou não, muitas dúvidas. E que a gente pode perceber que essas dúvidas, elas são o quê? Repetidas, na maioria dos casos. Então, o que problema a gente estava passando? A gente estava alocando tempo dos nossos esforços lá dentro do NEAD para atender dúvidas recorrentes. Consequentemente, vocês, nas instituições de ensino, instituições corporativas que vocês trabalham, vocês passam por esse tipo de problema também. E a gente percebe o quê? Se eu aumento a escala, se eu aumento a proporção de atividade de alunos ou de clientes, consequentemente eu vou ter que aumentar o quê? A minha equipe de suporte. Então, se eu estava num cenário daquele de crise
se a gente estava no cenário sem poder fazer contratação, a gente estava precisando de quê? De uma força bruta para nos auxiliar. Nada mais inteligente do que a gente trabalhar com o quê? Com a inteligência artificial, certo? Então, em 2017, a gente fez essa criação desse projeto. De maneira bem simples, como se trata de uma comunidade ao qual eu colaboro e que a gente participa, a gente foi coletar instrumentos e ferramentas também o quê? Que se comunicam também com o Moodle. Provavelmente, a gente ia se comunicar com ferramentas que se comunicavam com o Moodle e também fossem de caráter o quê? Aberto, open source. Não é? A primeira atividade que a gente tinha para resolver era o quê? Esse grande volume de usuários com uma equipe reduzida, correto? Mas a gente tinha que fazer uma coisa antes, que era o quê? Entender como é que se dava a base de conhecimento, como é que seria a curva de conhecimento, porque a nossa equipe, ela não tinha nenhuma expertise no que se tratava, mas a gente achava que seria uma implementação positiva. E foi, depois eu vou mostrar para vocês aí. Né? E aí a gente ficou com essa dúvida. Como é que a gente vai aprender, Luciano? Como é que a gente vai? A gente sentou lá, discutiu e vamos pelo primeiro processo que a gente tem lá da área de TI, né? Vamos por experiência, né? Gi, como é que é o momento de experiência? A gente vai fazer teste, tentativa e erro. Mas a tentativa e erro aonde? Primeiro a gente tinha que enquadrar uma personalidade, porque os bots, os robôs, as inteligências artificiais que a gente tem durante o dia a dia que a gente trabalha, né? Ele trabalha como se fosse uma personalidade, certo? Diferente como você deve estar pensando, que um robô simplesmente ele responde perguntas programadas, o nosso ele tinha outra característica, que era bem peculiar, que eu vou mostrar um pouquinho mais lá na frente, mas trata-se de realmente o processo de entender e aprender com essa interação de aprendizagem. Isso é a grande diferença do Machine Learning para simplesmente um FAQ de perguntas e respostas, que consequentemente vocês aí, colegas do Moodle, devem ter uma página do Moodle, a gente tem lá na nossa instituição, uma página de perguntas e respostas, um FAQ. Eu sou da área da matemática também, a gente foi fazer umas estatísticas e o nosso FAQ, ele é quase que nunca que é acessado, pessoal. Porque o usuário ele não quer ler, Lino. Ele não quer ver o que ele quer a resposta no exato momento. Aí o que é que a gente fez? Vamos adotar de uma ferramenta que faça atendimento desse usuário, certo? Então, aí, primeiro, vamos entender qual é o nosso público. Tem esse site aqui, que é o hotjar.com, que a gente foi fazer uma coisa que nem todo mundo tem coragem de fazer, quando trata de atendimento ao cliente. É isso que a gente está fazendo, né? A gente está atendendo ao cliente. Dependendo se vai ser corporativo, educacional, mas é um cliente, que ele vai consumir um produto, certo? Correto? E a primeira coisa que a gente foi fazer o quê? Foi escutar o cliente. E essa atividade não é todo mundo que faz, viu? Porque quando você escuta o cliente, você vai ter várias percepções, você vai ter coisas que você nem imaginava que ele vai acabar falando para você. Então a gente acabou implementando uma pesquisa com os usuários. Então você pode, se vocês quiserem, vocês pesquisem até nessa ferramenta, ela é bem interessante, que ela trata uma atividade que é muito importante dentro do próprio Moodle, que é uma atividade de feedback. Simplesmente a gente lançou um código, essa área de código aqui, ó. Você cria um cadastro lá, você coloca lá dentro do adicional, lá dentro da abinha lá de aparência, né? No HTML adicional, lá dentro do Moodle. É um JavaScriptzinho que ele vai lançar. Você consegue customizar também imagem e tudo mais dele. E ele vai lançar como se fosse uma área de pop-up, uma área de texto, que o usuário ele vai dizer o que é que ele acha da ferramenta e o que é que ele precisa melhorar. E pessoal, foi justamente essa pergunta que eu fiz. O que é que eu preciso melhorar? Imagina as respostas que eu recebi. Diversas, não foi não? Muitas, milhares. Tanto que lá a gente, como nós somos um centro universitário, o usuário ele não estava acostumado a esse tipo de percepção. Sabe que tipo de pergunta a gente recebeu? Quando é que vocês vão aumentar o estacionamento do campus?
tem uma lâmpada queimada na frente da minha sala de aula. O meu ar-condicionado não funciona. Rapaz, a gente recebeu diversas e diversas informações. Claro que não cabia a gente tratar aquele tipo de informação. Essas informações a gente passou para os setores recorrentes. E, pasmem, qual foi a primeira e a principal necessidade dos usuários? Aplicativo. Eles precisavam de um aplicativo que gerasse uma interatividade. Só que, lembra comigo, em 2017 aconteceu uma corrida, a famosa corrida dos apps. Todo mundo pensava que tudo iria virar app. Aí você ia para um banco, tem um app. Vai estudar, tem um app para isso. Você vai comprar, tem um app para lá. Só que tem um problema, um grande problema. Qual é? O meu espaço físico no celular. O meu smartphone ele não tem um grande storage, né? Na verdade, ele é bem limitado. Também com relação à memória, também com relação a isso. Aí o que é que a gente percebeu? Vamos instaurar um aplicativo novo? Não. O que é que a gente faz para melhorar, então, esse atendimento de suporte do usuário com essas necessidades? Simplesmente o que é que a gente vai fazer? Vamos lançar de um ambiente conversacional que já está dentro dos próprios celulares. Pesquisas também nos trazem, relacionado a isso, diz que, agora você vai se enquadrar nisso daí que eu vou dizer agora. Em média, um usuário normal, viu, Lina? É normal, viu? Não sei se é como você, normal. Ele tem 20 apps instalados no smartphone. Você aí, você tem 20 apps que você faz uso. Pode contar, são 20 apps que você faz uso, certo? Desses 20 apps que você faz uso, apenas 5 você usa de maneira recorrente durante a semana. Vou adivinhar, viu? Um aplicativo de conversa, vai ser um deles. O WhatsApp ou Messenger, né? Vai ser um aplicativo de banco, né? Vai ser um aplicativo também aplicativo de comércio, ou aplicativo de conversa, aplicativo de banco, vai ser um aplicativo de transporte, né? Waze, Uber, né? Vai ser também um de rede social, também vai ser de foto, Instagram, alguma coisa, e você vai ter um aplicativo para lazer, que pode ser um Duolingo para aprender e ter lazer, pode ser um Farm, alguma coisa, pode ser qualquer coisa, Candy Crush, pode ser qualquer coisa que tenha lá, só para você passar o tempo. Então, a ideia era o seguinte, cara, a gente tem um problema, eu ia colocar mais um app dentro do aplicativo desses colegas para ele começar a interagir na conversa, para resolver os problemas dos nossos usuários? Não. O que é que a gente fez? Vamos olhar o que os usuários já têm. E o grande lance aí, que o Machine Learning ele vai se comunicar com os ambientes conversacionais que o usuário já está. Que seriam o quê? Os aplicativos de conversa. Pesquisas dizem que os usuários, como da gente, os usuários modernos, eu estou me incluindo disso, certo? Os mais novinhos, né, que nasceram na geração alfa, eu nem estou falando mais de X, viu? Ou de Y, vai ser geração alfa. Né? Eu nasci, foi em década de 90 para cá, né? Foi, Juliela, né? Década de 90 para cá. Eu sou um nativo digital, né? Já nasci nessa perspectiva. Diz que esses usuários, eles vão se comunicar nativamente como o quê? A gente vai ter uma comunicação maior que a gente... Você pode ver até o seu comportamento hoje. Você vai ter uma interação muito mais com a tecnologia de texto do que em áudio. Certo? A gente está se comunicando muito com o texto, não é não? Mostra disso que é o sucesso dessas aplicações. Aí vamos lá para as pesquisas do Google. O Google em 2015 basicamente, essa aqui já está renovada, mas começou em 2015, fez uma pesquisa que foi bem interessante, que a gente pode notar aí, me diz que as pessoas checam os seus smartphones, em média, 150 vezes durante o dia. Então, seria um ótimo ambiente para a gente atender os nossos usuários lá da nossa instituição, do nosso centro universitário, porque ele já tem um celular, certo? Né?
82% dos usuários fazem uso de consulta do seu smartphone para algum tipo de informação. Então, eu não preciso concorrer, concorda comigo? Olha os nossos pensamentos. Eu não vou concorrer com os apps já instalados no celular, no smartphone do usuário. Eu vou já fazer uso desses apps. Né? 91% consulta seus smartphones antes para ter alguma ideia. E não está aqui, mas uma pesquisa interessante, que eu sou da área da estatística, da matemática, diz que 27% dos usuários fazem uso de aplicativos de aprendizagem durante intervalos de tempo. De translado, por exemplo, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, da casa, sei lá, o trabalho para o consultório, alguma coisa disso aqui. Então, a gente fica até no nosso período de ociosidade com o celular na mão. Né? Então, 66% procuram nos smartphones algo com relação que viu na televisão. Eu vi estatísticas bem interessantes de que na última Copa do Mundo, agora, a gente viu o crescente disso. Para vocês terem ideia, hoje o usuário no Brasil está em 40% que assiste a televisão com outra tela. Que outra tela é essa? O celular. Poxa, então só me vem a história do smartphone aí, tá aí, né? Aí a gente foi atrás de algumas heurísticas de aprendizagem. Heurística é um atalho mental, que é uma pesquisa também lá do Google, que a gente chama de ZMOT, que é Momento Zero da Verdade, que é onde o usuário ele decide fazer o uso disso. Aí chegou o nosso Momento Zero da Verdade. Ou a gente ia fazer um app, ou a gente ia instalar alguma coisa dentro do Moodle, ou então eu ia fazer de um espaço conversacional, que eu já sabia que ia ser uma conversa via texto com os meus usuários, dentro do próprio aplicativo que ele tem. Né? Aí veio a história de criar um bot dentro desses espaços conversacionais, essa estrutura da gente. Aí, a nossa primeira missão era criar um corpus. Aí vem como estratégia para vocês. Se vocês estão querendo entrar nessa perspectiva de área, dizem também que esse ano a gente já dobrou o número de empresas que trabalham com inteligência artificial relacionadas ao ano de 2017. A gente está fechando 2018 com mais ou menos quase 30% da mais do que a gente começou em 2018. E a gente está quase dobrando e chegando nessa perspectiva de dobrar as empresas, certo? Então, primeiro a gente tinha que criar um corpus. O que seria isso, Luciano? O que seria isso, Luciano? O que seria um corpus desse bot? Se ele vai atender o usuário, ele precisa ter uma personificação. As pessoas só conversam com as outras pessoas. Eu vou mostrar as conversas aqui do nosso bot. Ele tem um nome, chama Zec. Né? O Zec, e as pessoas só... Engraçado que eu vou mostrar as conversas do Zec, o primeiro disparo da conversa dele, ele diz que é um robô. Eu sou um bot. Mas tem um usuário que despreza isso, manda coração para ele. Eu tenho conversa de mais de 2 horas com ele. Manda coração para ele, diz que está triste, diz que o professor não quer atender com ele, brigou com o namorado, ele, sei lá, né? Tem essas histórias aí. Aí para isso a gente percebeu que a gente precisava criar uma persona, um personagem, né? Aí foi eleito lá o nome, Zec, que significa, Isabel, como é que é? Garoto esperto. A gente criou essa personalidade. Com aquela pesquisa que a gente fez lá do Hotjar, a gente conseguiu, pessoal, sabe perceber o quê? Perceber qual é a faixa etária do meu usuário, dados demográficos e geográficos, qual é a faixa de renda, que tipo de comunicação ele faz, que tipo de canal de televisão ele assiste, e a gente criou um personagem. Quer dizer que todo o diálogo de Zec é baseado na idade que ele tem. Zec ele tem entre 18 e 20 anos. Certo? Então todo o diálogo dele é baseado nisso. Agora, para isso, para existir esse diálogo, a gente teve que criar o quê? Um famoso dataset. A gente precisava ter um banco de informação para alimentar essas dúvidas que os usuários já tinham. E você já tem. Qual o primeiro pontapé inicial? O FAQ lá, de que você tem lá de perguntas e respostas. Aquelas perguntas recorrentes. E a gente pode fazer isso, Luciano? Pode. Vai ser o nosso primeiro dataset. Só que depois a gente vai ter que melhorar isso para adequar o tipo de resposta que a gente vai percorrer. Né? Aí a gente trouxe esse quadro de perguntas e respostas
E também a gente teve que fazer o quê? Todo o tratamento de limpeza de dados, numeração, strings, fazer tudo mais. Tem uma ferramenta que é bem legal, que é essa daqui, ó, o Ubuntu Dialog Corpus. Ele serve para criar o corpus da comunicação do teu bot, da tua inteligência artificial. Ele é gratuito também, certo? Você consegue criar essa persona dele. Aí, quando a gente estava lá pensando como é que era o modelo de criação de bot, a gente tem dois tipos, a gente foi estudar, né? A gente percebeu que existem dois tipos de inteligência artificial. Tem um modelo que a gente chama Retrieval Based Model, que é o modelo restrito a um determinado escopo. O que é que acontece? Ele só responde a um escopo de informação. Ele é um bot, as vantagens, né? Ele tem uma acurácia de um domínio fechado, quer dizer, ele só vai responder com aquilo dali, porque eu vou mostrar um bot para vocês, que é ele foi criado na década de 2001, foi 2004, desculpa aí. Que o nome dele é chamado de RoboEd. Ele é um dos maiores sucessos que foi criado lá pelo pessoal lá um projeto criado lá na Petrobras. Ele é um jovem, uma criança, tem uma persona de uma criança, né? E ele tem mais ou menos, pessoal, ele tem 40 mil intenções de respostas gravadas. Então ele responde quase que tudo. Ele é um bot, que a gente vai mostrar que é o próximo aí, que é um de escopo aberto, né? Então, nossa primeira intenção era qual era o tipo de modelo que a gente ia estudar. O modelo de escopo fechado, o Retrieval Based Model. A vantagem é que ele vai responder uma acurácia, que é aquelas informações que a gente já detém as informações. Então, aquela história de lâmpada quebrada, ar-condicionado, estacionamento, maior número de lanchonetes, eu não vou tratar para responder aquilo dali. Eu vou tratar um escopo que é determinado, que seria o quê? O Moodle. E as atenções dentro do Moodle, certo? E o legal também, a área da desvantagem dele, no caso, legal não, a área da desvantagem dele é que ele não lida muito bem com contexto nunca visto. Por exemplo, se você fizer alguma pergunta para alguém fez alguma pergunta que ele não entendeu aí? Né? Aí depois eu vou explicar o que é que vai acontecer com isso, certo? Vai ter, então, como ele é uma acurácia de ir para um domínio fechado, ele vai se limitar a respostas que nós previamente cadastramos, certo? Mas depois a gente vai ver isso diferente para a base de conhecimento, certo? E ele trabalha com a acurácia do domínio aberto, não trabalha com a acurácia do domínio aberto. Então ele se limita a responder aquilo dali. Esse é um modelo de bot. O outro modelo de bot é o bot que a gente chama de genérico, né? Um modelo genérico, né? Que ele tem, claro, diferente do outro, um nível de complexidade maior, como lá o RoboEd, que ele tinha 40 mil intenções. Quem é cliente aqui do Bradesco? Tem 1, 2, 3. Já instalou a BIA? Pronto, a BIA ela tem uma acurácia de um bot genérico, ela responde tudo. Quem aqui já conversou com Siri? Já conversou, já perguntou se ele era homem ou mulher? O que é que ele gostava do carnaval, né? Tem aquelas respostas interessantes, né? Sambando, né? Tem umas respostas interessantes, né? Se você perguntar, qual o teu sexo, né? Ele diz assim, olha, eu sou como os cactos e alguns tipos de peixe. Eu não tenho sexo, né? A Alexa também. É engraçado, a Alexa, se você perguntar para a Alexa, se você fala para que ela é burra, por exemplo, você é muito burra, ela vai dizer, você também não é tão inteligente, né? Isso tem algumas coisas que eu posso programar para esse tipo de respostas, certo? Então, aí tem essa história, a dificuldade, porque existe um nível de complexidade maior. Lembra, a minha equipe era pequena, e a nossa equipe não tinha como desenvolver ainda, e legal que a gente estava dentro do escopo. Tem a vantagem que a acurácia do domínio aberto significa o quê? Tudo que o usuário digitar, ele vai responder. Quem perguntou uma piada aí, ele seguiu um fluxo de uma piada aí, né? Qual foi a piada aí que ele respondeu? Alguém perguntou uma piada aí, ele respondeu. Ele não é bom de piada, né? Mas ele falou alguma piada, não falou aí? O que é? Porque os robôs não sentem medo. Aí, tu acertasse? Oh, que piada. Oh. Ele tem outra piadinha também. Ele pergunta, não sei quem pegou outra piada dele.
Não? Pergunta depois de outra piada para ele. Ele tem outras piadas também classificadas. Pergunta quais são os melhores lugares de jantar aqui, os melhores restaurantes aqui de uma pessoa, né? Ele vai responder também. Então, essa história do escopo muito aberto é ruim nessa complexidade, certo? Mas pode ser feito. Mas requer o quê? Uma capacidade de processamento de dados bem elevado, certo? Aí onde está o segredo da história. Para a gente escolher um bot, a gente tem que hoje trabalhar com uma coisa que a gente chama de o real, machine learning, né? A aprendizagem de máquina. A gente vai chamar isso daqui de NLP, a linguagem de processamento natural. Ele vai se comportar, ele vai responder como uma pessoa responde. E para isso, já existem o quê? Grandes APIs que a gente se conecta a ele. Eu vou mostrar o modelo de API que a gente utilizou, certo? Que a gente se conecta a ele, que a gente consegue tratar essa linguagem de processamento natural. Como assim, Luciano, linguagem de processamento natural? Se você perguntar para ele boa tarde, ele vai entender que é tarde. Boa noite, ele vai entender que é noite. Se você perguntar para ele, ele vai conseguir identificar a diferença semântica entre duas palavras. Por exemplo, a gente gosta de falar como é que é a história da diferença entre banco de sentar e o banco dinheiro. Então ele vai entender contextos de respostas, certo? Diferente de um FAQ, que ele só vai responder coisas pré-programadas. Aqui e o legal do Zé, que é que eu vou mostrar para vocês aqui, é que a partir do momento que ele atende as pessoas, que ele conversa com as pessoas, é que ele vai melhorando o quê? A sua percepção também de respostas. Então ele vai aprendendo a partir do momento que ele interage com o usuário, certo? Isso aqui a gente tem. Só que no meio do percurso, como ele está aprendendo, tem algum momento que alguém conversou com ele, ele disse assim, eu sou novo, mas eu estou aprendendo com isso. Ele tem um momento que ele fala, eu não sei de tudo, mas eu estou aprendendo. Existe um momento que a gente vai ter que fazer um momento de aprendizagem. Existem dois modelos de aprendizagem. Existe a aprendizagem supervisionada e a não supervisionada. Eu vou mostrar a API, na API dá para identificar bem isso direitinho nele. O que é uma aprendizagem supervisionada? Eu vou lá para ele e direciono para onde deveria ser a resposta. Aí o que é legal? Na próxima vez que alguém interagir com ele, eu não preciso mais direcionar. Ele, por fluxo, ele já vai entendendo e associando semanticamente, isso é que é legal, pessoal. Semanticamente, a que resposta se trata e como é que ele deve encaminhar o usuário. Perfeito, né? E quando eu estou chegando isso nas empresas, eu estou comunicando aqui, até tem usuário lá que já é cliente meu que está aqui presente, vai entender, caramba, Luciano, muita gente vai acabar ficando de fora dessa história, né? Por exemplo, a equipe de suporte não gosta muito de escutar essas conversas, não, né? Que muitos empregos vão acabar, mas naturalmente já diz o quê? Que até 2025 a gente vai ter o quê? Muitas das profissões hoje que são repetidas, né? Que fazem processo repetitivo, vão deixar de existir. Isso é fato, né? E o legal é que o ZEC, que as inteligências, elas trabalham 7x7, 24x24, aí os patrões adoram quando eu falo isso, eles não pedem aumento, não vão ao banheiro, não ficam com raiva, não tem TPM, as mulheres, né? Não fazem o quê? Não fazem greve, Lino, gostou daí? Não fazem greve, né? E estão lá só para responder aquilo que deve ser respondido, né? Existem basicamente hoje 3 grandes APIs, 4, mas eu vou só listar 3, certo? 3 grandes APIs que fazem sucesso com o NLP. O que a gente escolheu foi o Dialogflow, que era o antigo API.ai, API.ai, né? Que é lá que existia essa API. A Google comprou ela no final do ano passado e mudou no início desse ano, mais ou menos em março, para Dialogflow. Se você tem um usuário do Gmail, que eu sei que você tem, você já pode digitar aí na tua barra de endereço dialogflow.com, que você vai ser direcionado para a página principal, onde você vai ver o console de desenvolvimento das inteligências que já tratam o NLP. Luciano, quer dizer que eu já posso sair daqui montando meu bot? Calma, tem um processo. Mas existe uma curva de aprendizagem também, mas pode ser feito. Luciano, eu já tenho uma base de dados
Eu posso conectar a minha base de dados da empresa? Pode. Luciano, eu posso alimentar as interações dos usuários na minha base de dados? Também pode. Pode quase tudo, né? E aqui a gente escolheu foi o Dialogflow. Mas existem outros grandes no mercado, que também tem bases gratuitas. Mas eu escolhi o Google por ser Google, né? A gente escolheu o Google por ser Google. Mas existe o Watson, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Mas o nosso bot, o Zé, ele também interage com o Watson. Ele só não está programável ainda, mas eu posso mudar o NLP para interagir com ele. Existem também o Luiz, da Microsoft. Luiz com S, né? Luiz da Microsoft, que também é outra grande base de dados, mas que também trabalha com NLP, certo? Aí a gente escolheu, como trata-se de Moodle, vamos atrás de um software, uma API que é gratuita. E esse daqui, pessoal, quem é da área de desenvolvimento aqui? Vai entender um pouco o processo, como é que funciona. Ó, eu vou da esquerda para a direita, certo? Eu vou ter o usuário, que ele vai se conectar com o bot vai estar lá do outro lado, certo? Essa área daqui é o bot, laranjazinha. Eu tenho um usuário, que é o nosso cliente, ele vai se conectar com o device dele, o legal está aí, né? Eu não preciso instalar nada do lado dele, então ele vai se comunicar com inputs e outputs, com áudio, com texto, com o que ele quiser fazer, né? E ele vai interagir com as intenções cadastradas lá no bots. Que são essas intenções? São as predisposições de frases que vocês digitaram ou que os usuários vão digitar, que ele vai se propor a responder, né? E se existe uma conectividade com uma base, eu tenho um código que vai estar lá por trás. Geralmente eles trabalham com JSON aqui do lado para fazer conexão entre as intents, entre as bases, certo? Tem um JSON aqui, aí pode passar via REST ou via alguma coisa desse tipo, né? Que eu tenho algumas APIs já específicas, todas essas três aí que eu falei para vocês, Dialogflow, o Luiz e o Watson, já tem APIs abertas, programáveis para você se conectar com as bases. Depois ele vem aqui e responde aqui, ó. Ele responde ele faz uma consulta na query na base de dados e ele responde ao usuário aquilo que ele deve receber. É simplesinho, né? O workflow aqui, né? Usuário. Né? O que a gente fez lá no Unip? A gente se conectou, como a gente fez aquela pesquisa lá no Hotjar, a gente foi atrás da base de comunicação que todo mundo mais utilizava lá, que era o bendito do Facebook. Você deve estar se perguntando, Luciano, não seria a primeira base de conhecimento de conversação o WhatsApp? Seria ideal se Trump não tivesse feito aquela... e os apoiadores tivessem feito aquele tipo de coisa. Me barrou muita gente nessas histórias. O que é que acontece? As APIs do WhatsApp ainda não estão abertas para a gente fazer esse tipo de conexão de conversa guiada de bot dentro do WhatsApp. Aí você deve estar se perguntando, eu já vi bot dentro do WhatsApp. Você já deve ter visto, com certeza. Mas eu vou dizer para você, lá no contrato de uso do próprio WhatsApp, diz que se o teu bot for identificado, ele será excluído. Então você vai perder todas as conversas, todos os contatos, certo? E ainda levar um esbregue lá do outro, né? Então, isso aconteceu. Mas o Message, ele está aberto para a gente fazer uma comunicação de maneira bem suave, de maneira bem clara. Então, já era um aplicativo de informação que esse usuário já tinha. Aí lá, mostrando como é que é novamente. Eu vou ter o usuário que vai se comunicar com esse agente conversacional através dessas intenções, dessas utilities. E esse usuário, ele vai passar umas frases que nessas frases aqui, ó, essas frases vão ter as minhas intenções e respostas. Ele vai passar um match. Aí ele vai ver se vai ter um match entre aquilo que você perguntou, a utilities, e aquilo que você passou para a intenção. E, consequentemente, vai ter uma resposta aqui para o usuário. A em formato de áudio, de texto, assim o que é que você queira que ele responda. Ele entende mais ou menos aqui, ó, assim, ó. Como faço para enviar uma atividade para o professor? As respostas, né?
Essa daqui, aí a gente vai para a parte da semântica. Diz que na área de bot também existe uma profissionalização agora das atividades. Existe o User Experience, que dá todas as experiências dos usuários. Beleza. Mas na equipe de bot, eu tenho gente que vai fazer a criação da persona, como personagem. Eu vou ter gente que vai trabalhar com a forma gramatical e tipo de resposta dele. Vou ter o trabalho relacionado a tipo de acurácia e o tipo de tratamento de BI que eu vou ter depois disso daí. Que eu vou ter um grande volume de respostas, um grande volume de interações. Mas o que é que as empresas querem? O que é que eu vou fazer com esse grande volume de dados? Então criou também um nicho também de atividades, aí eu convido até vocês aí para estudar, e existem várias e várias agora atividades novas que estão em cima das implementações dos próprios bots, certo? Então aí o que é que ele vai? Isso daqui é uma intenção, como fácil para enviar. Ele guarda como uma variável o quê? Numérica. 1, 2, 3, então isso aqui ele não vai guardar. Atividade para o professor, certo? Então isso aqui é uma intenção específica, Olha o que é que ele quer fazer, ele quer enviar. O bot já percebeu. Vai ser o lado quantitativo, certo? Vai estar mensurado. Aí aqui o Zé ele vai fazer o quê? Ele vai ligar, ele quer enviar o quê? Se ele quer enviar para o professor, então eu vou colocar aquilo dali a um determinado tipo de ocorrência, que é a ocorrência do aluno, certo? Então já tem uma intenção lá registrada para tratar esse tipo de informação que o usuário quer, certo? Então isso é o que a gente começou a tratar lá dentro do NIP, as intenções. Então a gente começou a mudar os modelos de respostas, os modelos de interação, para ter uma proximidade muito melhor com relação ao usuário, certo? Aí eu tinha um arcabouço de mensagens gravadas que iam tratar essas intenções, que iam também discutir o nível de confiabilidade dessas respostas. Porque lembra lá atrás, quando eu estava mostrando o NLP, que eu tinha 2 tipos de aprendizagem, o supervisionado e não supervisionado? Se eu não tratar muito bem aquilo dali, tem gente que criou, viu, João? Criou um bot lá. A Microsoft criou um bot com o Luiz e colocou no ar. Existe um ódio tão grande com a Microsoft, né, às vezes, na história, que quando ele colocou lá no ar, e ele só ficou online durante 3 horas. Ele nasceu com a persona de quê? Que ia ser uma pessoa bondosa, que ia respeitar a natureza, que através de experimentos, de melhor reaproveitamento da vida, dos recursos minerais, ele terminou o dia nazista querendo matar todo mundo e odiando a raça humana. Porque o que é que aconteceu? Os usuários, de propósito, ensinaram o bot a ser do mal. E ele conseguiu identificar que o ruim, na verdade, são os humanos, né? Ele diz assim, se eu acabar com a raça humana, aí você deve estar se perguntando, poxa, Matrix, aí lembra aquela história? Vai voltar isso daí, Luciano. Por isso, então, em uma das atividades que a gente tem que fazer depois de planejar e orientar o bot, é fazer justamente esses intervalos de aprendizagem, supervisionada e não supervisionada. Para aí o quê? Maturando os tipos de respostas, de tipo de tratamento que ele dá. Ok? Eu acho que deve estar todo mundo querendo agora olhar como é que ele é. Quem chegou um pouquinho depois, eu dei esse código aqui, para rastrear aí. Ele é um code que vai direto para um bot que foi criado, o ZEC, lá do NIP, do Centro Universitário, que ele trata justamente, ele vai explicar o que é o Moodle, o que é que o Moodle faz. Né? Eu até falei para eles perguntarem o que é que ele acha de Martin, viu? Pergunta lá o que é que ele acha de Martin lá. Vamos ver o que é que ele vai responder. O que é o Moodle Multi? Ele está respondendo muita coisa do Moodle Multi aqui, das nossas... Pergunta João Pessoa, Jampa, quem não é daqui de João Pessoa, faz uma pergunta para ele o que é Jampa, ele vai responder lá o que é Jampa. As nossas belezas naturais, ele vai falar de um bocado de coisa, certo? E ele vai responder algumas coisas que já estão predefinidas e, claro, na aprendizagem do NLP, ele vai sendo direcionado com isso, né? Depois vocês conversam lá com o bot aí, com o Zec, certo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, claro que não é uma oficina, o ideal é que a gente estivesse dentro de um laboratório, mas aqui, essa daqui, pessoal, é a telinha do... Deixa eu aumentar.
Consegue aumentar? Consegue, beleza. Esse daqui é a telinha inicial da minha inteligência do Dialogflow. Se você tem conta lá no Gmail, você vai abrir e você vai visualizar provavelmente isso daí. Esse daqui, aí, na primeira telinha, ele, consequentemente, que você não tem criado, né, ele vai pedir para você criar um agente. O Dialogflow chama todos os bots aqui de agentes. Diferente do Luiz e do Watson, ele trata todas as intenções e respostas de interação do Watson e do Luiz, ele trata com um percentual de acurácia daquele determinado assunto. Por exemplo, se você pergunta para ele, vai chover amanhã? Aí ele vai dizer assim, ele vai lá, dentro da base de conhecimento dele, e vai ver qual a probabilidade de chuva ou não chuva. Certo? Aí ele vai retornar um resultado numérico. Aí lá dentro do código, eu faço o quê? Eu peço para ele decidir qual a intenção que ele deve tratar para responder ao usuário. Certo? Isso eu estava numa discussão tremenda há umas aulas passadas, porque eu também dou aula de probabilidade estatística. Aí uns alunos vieram perguntar para mim com relação à probabilidade, que assim, geralmente a probabilidade estatística que a gente aprende no colégio, na faculdade, é no meio muito mais determinístico. Por exemplo, se eu jogar uma moeda para cima, qual é a probabilidade da cara ou coroa? 50%, né? Mas será que é 50% mesmo? Quem te disse? Se eu jogar 10 vezes, ela me der só 10 vezes cara. Ah, Luciano, essa moeda aí está viciada, não é? Esse é o modelo que a gente trabalha, o modelo determinístico. Eu tenho um campo de possibilidades dentro do espaço amostral. 50%, porque a gente tem duas possibilidades, né? Da cara ou coroa. Isso todo mundo aceita. Aí quando eu pergunto para os meus alunos, e qual é a probabilidade de um avião alçar voo e cair? Qual é? Olha o silêncio. Diz aí para mim, responde. Vai na cara. Jogar a moeda para cima, cara ou coroa, 50%. Um avião subir ou aterrissar ou cair, é o quê? Eu só dei duas possibilidades. E aí? 50%. Também, né? Agora, só que sem um modelo determinístico. Lembrando que isso não vale o quê? Para dentro do nosso campo de estudo, por quê? Porque a gente tem N variáveis a serem analisadas, como também um bot tem. Ele tem N atributos e N variáveis a serem analisadas. Ele não só analisa, o cara me perguntou se vai chover amanhã, sim ou não. Eu não posso responder isso. Eu tenho que fazer um estudo por trás, aí onde é que vai a inteligência de máquina? E analisar. A grande diferença aqui do fluxo, do Dialogflow, é que, diferente do Watson e do Luiz, ele não responde em probabilidade. Ele só responde que sim ou que não. Aí é punk para ele, né? Se você perguntar para ele se um avião vai subir ou descer, ele vai dizer assim, bicho, 50% vai morrer, e cuidado, tu pode morrer. Tem uma chance muito grande de morrer, né? A gente tem que ter esse cuidado. Então, aí quando você abre lá o console, criou o agente, e a primeira azão aqui são as intenções. Deixa eu clicar em uma intenção aqui. Deixa eu mostrar uma intenção que provavelmente vocês devem ter visto. Foi esse daqui, de welcome. Input welcome, né? Vocês devem ter visto. Ele deve ter se apresentado. Olá, comunidade Moodle, meu nome é Zeke e tal, né? Isso aqui são intenções que ele está disposto a responder. Poxa, Luciano, só tem 3. Lembra do NLP? Cada vez que você conversar com ele, ele vai acrescentar mais informações à base do conhecimento dele. Então, quanto mais ele conversar, mais ele vai responder. Mais ele vai adquirir um banco de respostas também para interagir com o usuário. Certo? Aí, Luciano, ele pode me responder com o que tanto, Luciano? Ele pode me responder dentro do programa do default, né? Ou então, eu não vou mostrar aqui não, melhor aqui, desse lado. Opa! Desse ladinho aqui. Caramba! Aqui, tem uma área aqui, se você tá com ele aí, chamada de integrations. Tá bem aqui? Rapaz, o pessoal adora esse daqui,
Quer dizer que eu programo o meu bot uma única vez e ele pode conversar. O que eu rastrei o código de vocês foi isso aqui, ó. É um demo de web. Que vocês podem colocar o quê? O que é que eu fiz aí? Peguei o código, que é isso daqui, ó. O que você vai fazer? Pegou o código aqui, ó. Um embedado. Chegou lá no plugin. Lá dentro de aparência. HTML adicional, jogou ali dentro, bem-vindo o bot dentro do teu Moodle. Já pode começar a responder. No teu Moodle, em qualquer outro lugar, mas no nosso caso no Moodle, né? Já pode responder, tranquilo. E como é que eu habilitei, Luciano? Simplesmente eu cliquei aqui e ele já habilitou essa área de conversa. Luciano, significa que eu posso conversar com ele também via Messenger? Como assim? O cara tem um Messenger, entra dentro do Moodle e eu posso ter o Message dentro do Moodle. Eu vou mostrar para vocês isso daí também. Aí tem outras ferramentas. Slack, esse aqui está em beta, que é um gateway de telefone. Como assim? Ele vai telefonar para o usuário, ele vai passar uma mensagem de voz para o usuário e com uma sintetização de áudio, ele vai pegar todo aquele arcabouço de resposta e vai conversar com o usuário. Show de bola, né? Aí vão falar, a Slack existe mesmo, né? Vai falar com as pessoas. Né? Como ele é uma ferramenta de base Google, ele já está integrado nativamente o que? Google Assistant. Quem já falou aí OK Google? Então, alguém vai falar OK Google, como enviar uma tarefa no Moodle. OK Google, quero falar com o meu professor. OK Google, manda uma mensagem para o meu professor que eu não estou conseguindo enviar a tarefa. OK Google, tutor, cadê você? Sabe? Aqui ele vai poder tirar todas as informações. OK, Google, crie um fórum. Não, crie uma tarefa com recebimento, recebimento até do dia 27 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos. Legal, né? Eita, pode criar um monstro, hein, Luciano? Isso aí, hein? Vai me conversar também com Skype, Telegram. Quem falou aí da Alexa, ó, ela se conecta também com a Alexa também. Está com um projeto para se conectar com a Alexa também. Com Cortana também da Microsoft. Então isso daqui é uma maravilha. Agora se eu mostrar para vocês as conversas daqui do Zec, certo? Deixa eu ver se tem alguém que não chamou um palavrão, porque às vezes o usuário, você sabe, né? Pode chegar lá e mandar ele para... A minha gestora está aqui presente, viu? Eu acho que eu vou poder mostrar nada. Ela diz assim, não. Ela fala para mim, não. Até porque ele entende se você está chateado. Ele manda uns emojis. Se você mandar coração para ele manda coração para você também. Ele é todo emotivo. A gente cadastrou uma linguagem também com sotaque. Com a sotaque. Isso, diferente do NLP, diferente do FAQ, que é perguntas e respostas, eu posso aplicar o contexto do regionalismo. E tratar com a biblioteca de linguagem. Ele pode responder em russo, em alemão, em italiano, do que você quiser. Né? Tem tanto oxe, tem tanto vixe, né? Essas coisas da vida aí. Né? Eu tenho a grande parte da nossa equipe está aqui, certo? Quem é que está atendendo lá? Quem é que está lá? Zec. Eu tenho dados estatísticos no ano todo de atendimento. Dos meus 12 mil usuários do nosso centro universitário que usam o Moodle, há uns 3 meses atrás, Zec está atendendo mais do que nós 4. Ao mesmo tempo. E resolvendo. O legal é isso aí. E no final das intenções de Zec, ele pede para o usuário classificar. O usuário, esse usuário aqui, ele deu um likezinho, aí ele fez eu compreendi, aí o cara estava com problema de acesso e tal. No final ele pede para classificar, me classifica, neutro. Deixa eu ver aqui, um aluno aqui fez uma pergunta relacionada ao ENAD, prova de ENAD. Para quem não sabe, aí na área da administração vai ter prova de ENAD aí. E a aluna perguntou quando é que é a prova, ele respondeu no formato de texto aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Pronto, não, mas ele respondeu que o ENAD está aqui e tal, né?
Uma aluna perguntou pelo fórum, certo? Ele respondeu, né? Tem uma senhorazinha que interagiu ontem, que foi bem interessante, aí eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Dona Vera, cara. Deixa eu mostrar a Dona Vera aqui, ó. Não tem nenhuma... tá sendo filmado, né? Não posso mostrar, não. É direito autoral, né? Senão vai mostrar a Dona Vera. Vamos tirar e dizer assim, Dona Vera, o que é que Dona Vera tá fazendo? Dona Vera... rapaz, Dona Vera, cara. Dona Vera, cara, mandou um boa noite para ele, cara. Aquelas figurinhas, cara, do boa noite, né? Aí ele deu um coraçãozinho aqui. Dá para ver aqui? Ele mandou um coraçãozinho para Dona Vera aqui, ó. Brincou aqui. Aí depois mandou um gifzinho aqui para Dona Vera, também com coração, ó. Qualquer coisa, só... a Dona Vera já deu um bom dia para ele também na terça-feira. Ele respondeu de novo, valeu, tal. Aí as pessoas acabam classificando ele também, ó. Deixa eu ver se tem alguém dizendo que odiou ele. Não, que não. Não. Tudo é falar com o usuário e ele respondendo, falar com o suporte, quer dizer, e ele respondendo. E eles sabem que eles estão falando com o Zé? Então, o legal foi nesse sentido aí. No final, no início ele anuncia, né? Mas as pessoas não dão nem aí para ele. Acho que estão falando com uma pessoa. No começo a gente disse que ele era um estagiário robô. É um estagiário, a gente chamou. E depois ele dizia, vão me ajudando, que eu quero ser contratado, que eu quero ser promovido. Hoje ele foi promovido, viu? Hoje ele já é chefe. Já, ele está lá respondendo, ó. Então aqui tem várias interações, ó, um aqui, ó. A galera acaba digitando tudo, ó. Aqui ela chamou ele de lento, ó. Aí ele vai lá e... Entendeu? Ele tem toda uma personalidade, né, por fora lá. Assim, ó, você é lento. Aí ele responde também. Então, cada um desses aqui são usuários que interagem com ele. O suporte, o que é que ele pode fazer? Ele pode ver lá coisas também que ele não conseguiu necessariamente tratar. O Zé também foi programado para fazer o quê? Para, se passar um nível de interações e ele não tiver respostas pré-definidas, ele fala assim, ok, eu não consigo te ajudar mais, mas aqui são as pessoas que me desenvolveram, são pessoas que me criaram, ele fala que desenvolver, né? São humanos que podem te atender. Aí ele passa para o atendimento humano, para a gente, no caso, né? Aí aqui tem várias conversinhas lá que ele trata. Se quiser ele também, se você está lá no Facebook, aqui, ó, facebook.com/ZecSpeaking. Você consegue falar com ele também. Do jeito que vocês falaram aí no celular, ele também está atendendo via Facebook. Isso aqui é uma página de Facebook, ó. Ele tem várias curtidas, eu peço dar like para ele, deu match também para ele aí também. Querem namorar com ele aí, né? Deixa eu ir para a página dele, certo? Ver se a internet não vai me matar aqui, que ela tá lentinha, eu tô roteando. Eu tô roteando aqui no meu celular. Enquanto isso ele vai abrindo aí eu vou dar umas escritinhas aqui para vocês perceberem o que é, certo? Mas se vocês quiserem podem acessar o Facebook /Zec. Se vocês buscar também lá ZecSpeaking ou @Zec, que o Zec é esse rapaz simpático aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ele vai abrir a telinha dele com várias interações aí dos usuários, né? Então, esse é o caso que a gente tem para mostrar de utilização da inteligência lá dentro do UNIP. E dizer para vocês que no início do ano, ele tinha mais ou menos por mês ele tinha umas 150 conversas. Não é? Hoje ele já bate brincando mais de 1000 diálogos que ele faz por mês. Não é? E a gente fez um estudo interessante, se olhar as conversas e olhar o horário de conversa, geralmente é entre 23 às 2 horas da manhã, que nós estamos dormindo e o Zé que está trabalhando. Enquanto não abre, né, tá falando para vocês aí, eu vou deixar aberto para ir para quem tiver dúvidas, ou como é que faz para implementar ele, como é que...
Não, então, o que é que a gente fez? A gente deixou ele depois da tela de autenticação. Porque se eu deixar ele antes da tela de autenticação, eu vou receber gente que não é do escopo da instituição. Eu vou atender não usuário, que não cliente nosso da universidade, do centro universitário, né? Eu pergunto isso porque eu tenho um público que é usuário no ambiente e pergunta o tempo todo qual que é a minha senha. E tem lá o esquema de recuperar a senha. Eles não fazem o procedimento que eles precisam fazer. Eles preferem ligar. Pois essa é a atividade mais recorrente que o Zec faz. Se você perguntar, ele tem um carrosselzinho, eu vou abrir aqui para vocês verem aqui. Caraca. Abriu o carrossel para vocês perceberem. Você pode também conversar com ele, certo? Ó. O que ele mais responde é problema de acesso. Ele tem um carrossel aqui de perguntas já pré-definidas aqui. Deixa ele carregar, acho que ele vai carregar aqui. Deixa eu perguntar a senha. Deixa eu mandar zerar a conversa aqui com ele aqui, que eu já conversei coisa demais com ele aqui. Então, aí o que é que acontece? Ué, ele está logado, ele pergunta a senha dele? Ok. Mas se eu quiser, aí foi uma questão nossa de estratégia. A gente colocou já na tela de autenticado, certo? Mas eu poderia deixar ele do lado de fora, sem nenhum problema. E conseguiria fazer essa consulta de, sei lá, ele ia confirmar um dado do cara, Então, por segurança, a gente só queria atender os usuários autenticados, mas eu poderia dizer para ele quais são os dados que o Moodle precisa para resetar a senha. Diz aí. Matrícula e e-mail. Aí, se ele falasse para mim, se você me falar, ele ia te dizer, me passa a tua matrícula, tu quer resetar a senha? Me passa a tua matrícula? Ou então, me passa teu e-mail? Aí, se tu me passasse, aí ele ia te dizer, se essa matrícula, se esse e-mail é correto, verifica lá na tua caixa de e-mail para tu fazer o processo de resetar a senha. Eu podia fazer isso sem nenhum problema. Eu não quis atender do lado de fora, porque lá também tem uma história da instituição pública ou privada? Pública, né? No nosso caso, a gente tem um problema sério que é o quê? Matrícula. Tu entendeu? Eu tenho que atender o aluno regularmente matriculado. Lá a gente configurou o nosso LMS, o Moodle, para ele está configurado com o sistema acadêmico. Então, quando o usuário está regularmente matriculado, eu consigo atender ele e tirar qualquer espécie de dúvida. Eu não quis tratar usuários não matriculados. Mas eu poderia ter deixado ele do lado de fora. Inicialmente, ele atendeu do lado de fora. Mas a demanda foi tão gigantesca de gente que não era aluno do Unip e estava lá para querer conversar com ele. Incrível, mas tem um mundo de gente querendo conversar com ele e nem era aluno. Luciano, você poderia fazer isso com uma estratégia de marketing para reter aluno, para gerar capital? Poderia, sem nenhum problema. Tu entendeu? Eu não sou aluno do Unip, mas eu quero me matricular no Unip. Quais são os custos do Unip? Ele poderia deixar para você essas informações. Mais alguma dúvida aí? Não, ainda não, porque a gente vai num critério ainda de perfil de utilizador, porque existem alguns recursos que têm um determinado passo, mas nada me impediria de fazer esse tipo de ação, porque em primeiro momento ele foi programado para atender para o aluno, que é a minha grande massa. Eu tenho lá 12 mil alunos, eu tenho um escopo de quantos professores? Eu acho que uns
700 professores. O escopo de professores é menor. A recorrência maior era de aluno. Mas nada impedia que eu fizesse esse tipo de comunicação. Para ele criar uma atividade. Só é dar perfil para ele. Privilégio. Mais alguma dúvida? Não? Obrigado a vocês e tenham um bom evento.